Cláudio Humberto está conosco direto de Brasília, com destaque chegando também, falando hoje sobre a Procuradoria-Geral da República. Cláudio, tudo bem? Bom dia para você. Olá, Pedro Campos, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Sônia Blota, bom dia, Brasil. Bom dia, Cláudio. Então, eu quero aqui trazer exatamente algo que todo mundo está estranhando aqui em Brasília, mas há explicação, uma certa explicação, digamos assim, para o silêncio constrangedor da Procuradoria-Geral da República em razão da posse de diversos dirigentes de empresas públicas que são políticos. E a lei das estatais, que ainda está em vigor, proíbe políticos em empresas estatais. E aí ninguém parece se importar muito com isso, com o desrespeito flagrante de uma lei federal, que é exatamente a lei que protege, foi um dos legados mais importantes do governo Temer e do Congresso daquela época, é exatamente uma lei que foi concebida para proteger as estatais deles próprios, dos políticos, né? Evitar que as estatais sejam roubadas. Por quê? Porque lá é tudo muito mais fácil, digamos assim, para essa cambada de ladrões do que a administração direta. A administração direta tem um monte de regras que não existe nas estatais. Porque as estatais, até por serem, grande parte delas, sociedades anônimas, se aproximam muito do modelo de gestão de empresas privadas. E ninguém sabe como é que a empresa privada gasta o seu dinheiro, assim como as estatais. É por essa razão que cresce o olho dos políticos para as empresas estatais e a gente precisa lembrar que em dezembro a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que simplesmente rasga essa lei das estatais, aprovou lá uma emenda, uma alteração que joga na lata do lixo a lei das estatais, mas só que esse projeto ainda não foi apreciado no Senado. Não foi apreciado, não tramitou, não foi à votação, não foi aprovado. Com isso, a lei continua em vigor e a lei proíbe que políticos exerçam cargo de direção em estatais, assim como quaisquer pessoas que tenham participado da campanha eleitoral. Não importa se a participação foi voluntária, gratuita, paga, não importa. O que importa é que se a pessoa participou ou não de campanha eleitoral. Caso de Aloysio Mercadante no BNDES, caso do novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, senador da República, né? Caso também, o mais caricato deles, do camarada que foi indicado, escolhido pelo presidente Lula para assumir a presidência da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, ligado à produção agrícola no Brasil e etc. Essa estatal agora está sob a direção de Edgar Preto, que é um petista, ex-deputado estadual lá do Rio Grande do Sul, foi candidato a governador agora, em outubro, perdeu a eleição para Eduardo Leite, e esse camarada simplesmente já assumiu na prática a presidência da Conab sem ter sido sequer, ter tido o seu nome sequer avaliado no Conselho de Administração da companhia, como a lei determina, né? Ontem a gente apurou lá junto para funcionários da Conab que tem lá já gabinete instalado, tem foto, ele próprio já divulgou fotos dele nas instalações da Conab. O cara já assumiu e nem sequer foi nomeado, nem sequer foi formalizada a sua indicação. Tudo isso assim não só é revelador daquela gula, né? Dos políticos para cima dos cofres das estatais, né, da gestão das estatais, com todas as possibilidades que elas oferecem, algumas, né, pouco republicanas. E aí, isso ninguém vai fazer nada? Quem é que é responsável por fiscalizar a correta aplicação da lei? Exatamente o Ministério Público da União, Ministério Público Federal, que é chefiado, coordenado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e que está se fingindo de morto. É impressionante. Aliás, não só ele, o Supremo Tribunal Federal também, está todo mundo se fingindo de morto, né? E eu trago aqui, esse assunto a gente já tratou antes, mas eu trago aqui exatamente esse comportamento do Augusto Aras. E tem alguma explicação ali. Ele está, tanto quanto o presidente do Banco Central, ele está no meio de um mandato de Procurador-Geral da República. Ele não pode ser demitido, mas sofre pressão de todas as formas. Ele não pode comparecer a eventos do atual governo sem ser hostilizado.
ficam criando condições, né, pretextos, para ver se ele não suporta a pressão e cai fora. E ele, de outro lado, fica tentando se viabilizar, fica tentando se manter no cargo e tal. É por essa razão que ele, diante desse caso aí, tem se omitido, segundo pessoas que são mais próximas dele. Ele não quer fazer marola, etc. e tal. O problema é que tem ali um flagrante desrespeito à lei. O que os seus assessores próximos dizem é que será expedido um ofício para uma das procuradorias que poderia ter feito isso, ter cuidado disso, mas não cuidou, aí vão cobrar, enfim, aquele embromation, enquanto vê se o Senado do Roda Presa Rodrigo Pacheco toma jeito e vota de uma vez por todas esse projeto já aprovado na Câmara que desfigura a lei das estatais. É o Brasil. Agora, Pedro, só um complemento aí uma observação nessa questão aí da inflação, essa queda de braço com o presidente do Banco Central, que tem a reputação de ser dos melhores que já tivemos até hoje no país. É curioso porque o presidente Lula disse na fala que a gente ouviu agora há pouco, né, que não há justificativa para a taxa de juros tão alta. A justificativa é ele. Ele é que justifica tudo isso. O presidente Lula é que agiu para acabar com o teto de gastos. É o presidente Lula que cria expectativas e gastos que são inflacionários, e é ele que faz declarações que desestabiliza diariamente o mercado, né? E, portanto, cria aquele clima de insegurança que é gerador de inflação, de expectativa de inflação. Então, se há um bom motivo para as taxas de juros estarem tão elevadas, esse motivo se chama Luiz Inácio Lula da Silva. São 8h13 da manhã, vamos a Paris, na França, o destaque da Sônia Blota.